Oi, tudo bem? No livro de 1 Coríntios 2, no capítulo 9, fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando que Deus não revelou nada para os seus filhos, para aqueles que o amam. Porém, que a gente continuar a leitura aqui, a gente vai entender que o apóstolo Paulo está falando do homem natural. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. O apóstolo Paulo fala que o homem entende somente aquilo que é do seu espírito. Mas aquilo que é do Espírito de Deus ele não pode entender. Mas o apóstolo Paulo fala que Deus nos revelou através do seu espírito. Então a pessoa que tem o Espírito de Deus, ele recebe a revelação de Deus das coisas futuras. E quando nós, as pessoas que aceitam Jesus, ela recebe e aceita o plano da salvação, ela já tem vantagem imediata. Ela já tem revelação extraordinária. Porque ela já passa em uma nova criatura. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então a gente passa uma visão completamente diferente do mundo. E, sem dúvida, já imediatamente, você de uma certa forma já faz parte do reino de Deus. Jesus fala que as pessoas que o aceitaram já passaram da morte para a vida. Então agora você não é mais o homem mortal, você não é mais o homem carnal, você é agora o homem espiritual. Diz o apóstolo Paulo que nós não recebemos o espírito do mundo, porque o mundo não pode entender essas coisas. Mas a pessoa que aceita Jesus, ela recebeu o Espírito de Cristo. Agora entende as coisas do alto, as coisas de Cristo. Por isso que as pessoas passam a crer nas promessas de Deus. Porque Deus já revelou muitas coisas através do seu Espírito, através da palavra de Deus. Fala na Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse, que Deus fará tudo novo. Haverá um novo céu, uma nova terra. Haverá um novo corpo. O ser humano será eterno. Ele viverá eternamente. Porém, essas coisas são loucuras para o mundo. Se você falar isso para as pessoas natural, para as pessoas carnal que não têm o Espírito de Deus, isso para ele vai ser uma abominação. Isso acontece muitas das vezes. Por isso está escrito na Bíblia que não devíamos atirar a pérola aos porcos, porque os porcos vão dilacerar essas pérolas. Isso vai voltar contra a pessoa que lança essas pérolas. Porque são coisas que só discernidas através do Espírito de Deus, que habita naquele que aceitou o plano da salvação. A pessoa que aceita o plano da salvação, ele já tem essa revelação do Espírito. Isso é extraordinário. Agora, é verdade que muitos detalhes não nos foi revelado. Muitas coisas que Deus preparou no céu, alguns detalhes a gente não sabe. Um exemplo é como vai ser a vida ali. Será que nós vamos viver em famílias? Quais serão as famílias? Algumas pessoas pensam, será que nós vamos ter asas, não vamos ter asas? Coisa desse tipo. Então são detalhes que é apenas um complemento da felicidade do ser humano, que ainda não foi revelada. O que Deus nos revelou é suficiente para a gente obedecer e servir a Deus. É claro que não se serve a Deus pensando em receber recompensas. Mas mesmo assim Deus fala sobre as recompensas. Isso também é importante. Porque o apóstolo Paulo fala, se não houvesse ressurreição, nós seríamos os mais infelizes dos cristãos. Então haverá a vida eterna. Deus revelou essas coisas. Ele fala que não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, mais dor. O livro do Apocalipse fala sobre isso. Então não haverá mais a morte.
Todas as coisas de ruim que tem aqui nesse mundo, não terá mais. Então o homem será plenamente feliz, completamente feliz. E já essa felicidade começa aqui nessa terra. A pessoa que recebe o Espírito de Deus, ele é uma pessoa feliz. Porque também ele sabe que tudo isso aqui é passageiro. Ele sabe que esse mundo não é real. A realidade, o mundo vindouro, as coisas extraordinárias de Deus ainda está por vir. Mas infelizmente o mundo está cego para isso. Os ouvidos deles estão fechados para ouvir essas coisas. E eles ouvem, mas para eles é uma abominação. As coisas maravilhosas de Deus para o homem natural é uma abominação, infelizmente. E isso é horrível quando a gente fala das coisas de Deus para as pessoas assim. Elas ignoram completamente. Muitas pessoas disfarçam quando a gente fala sobre essas coisas de Deus. E elas desprezam e tem a gente como pessoas ignorantes, como pessoas loucas. Porque diz o apóstolo Paulo que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito.